a cerveja é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros e existe uma centena delas com diversos ingredientes. Como a Simone Garcia falou lá naquela passagem nossa de bloco, antes do nosso intervalo, você já viu uma cerveja feita de caju? Bom, se ainda não, isso é possível e nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre esse produto. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical, o Genésio Vasconcelos. Olá, Genésio. Eu, a Simone Garcia e muita gente que está em casa está querendo saber como é possível fazer cerveja à base de caju. Então explica aí pra gente. Boa tarde. Tudo bom, Thiago? Boa tarde, Simone, boa tarde quem está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, tá? E, Thiago, é realmente um produto sensacional, porque esse produto que a gente está falando em específico não é uma cerveja tradicional, né? Foi uma parceria que a Embrapa fez com produtores e toda a cadeia, para falar a verdade, né, que gerou esse desenvolvimento desse produto, que é uma Weissbier, né? É uma cerveja tida pelos consumidores como uma cerveja artesanal, apesar de ter lá um processo industrial, né, na fabricação dela, mas é uma cerveja que se assemelha muito às cervejas de trigo, tá? Que ela é mais clara, mas também ela é opaca, né? E só que ela tem como principal matéria-prima o caju, na verdade o suco do caju, né? E é um sabor extremamente agradável, diferente, né? E tem um ar bastante tropical que a bebida traz e tem tudo a ver com o nosso país, né? O caju, para quem não sabe, ele é uma fruta tipicamente brasileira, e o Ceará, que é o estado que eu estou falando agora, é responsável por 66% da produção do caju no Brasil. Ou seja, é quase que uma bebida nordestina, vamos chamar assim, né? Porque muita produção do caju está aqui no Nordeste. Então, é um produto que ele vem aliar a tradicionalidade de um produto nosso, nativo, que é o caju, a uma bebida mais sofisticada, que é uma cerveja artesanal, atendendo aqueles consumidores que têm um paladar um pouco mais específico desse tipo de bebida, sem deixar de lado a tradicionalidade dos sabores regionais. Então, ficou uma mistura muito interessante e recomendo a todos provar essa bebida. Toda certeza, né? Nós aqui ficamos todos curiosos para saber como é que é esse sabor, você fala aí com tanto entusiasmo, não tenho dúvida nenhuma, viu, Genésio, que de fato é muito bom. Agora, como você disse, o estado do Ceará é o maior produtor de caju do Brasil. E nesse novo mercado que está se desdobrando agora, com essa possível extensão aí do caju, já é feito a cerveja base, já está sendo comercializada. Isso pode aumentar a produção aí no futuro próximo? Sem dúvida, Thiago. Assim, um dos papéis da Embrapa é desenvolver a cadeia produtiva, nesse caso da gente, da cajicultura, né? E você tem os produtos tradicionais, quando a gente fala em produtos tradicionais, é a castanha, popularmente conhecida já como um snack, um aperitivo, às vezes até um lanche, mas a gente precisa também agregar valor ao pedúnculo, que é de onde a gente tira o suco, né? É uma matéria-prima ainda pouco explorada pelas suas diversas capacidades de processamento que ela possui, tem alto teor de vitamina C, e além de taninos, tem também fibra e outros componentes positivos para o consumo. Então, assim, como a gente agregar valor a esse produto que é fortemente produzido numa estação em que nós estamos agora, por exemplo, que é a época da seca. Então, você tem a época da seca, o cajueiro produzindo. Então, como fazer com que este produto que se produz com a falta d'água, ele possa também gerar riqueza para o homem do campo e para toda a cadeia que está distribuindo o produto, né? Então, assim, a cerveja é um exemplo, a gente está sempre buscando outras formas de agregar valor e que beneficia a cadeia como um todo. Então, você percebe que nós estamos levando um produto de valor agregado ao consumidor, principalmente o consumidor da cidade, né, que é o que tem mais poder aquisitivo, para que essa renda ela seja distribuída ao longo da cadeia, retornando até chegar ao produtor rural. Com isso, a gente fecha o ciclo e chega nesse ponto exatamente que você falou, de maior produtividade, tanto no campo quanto no processamento, porque quando gera uma cadeia de valor positiva, todo mundo quer participar dela e todo mundo sai ganhando, né? Então, essa é a intenção da Embrapa. A gente trabalha com gerando genética apropriada, bons materiais de qualidade, um bom fruto, técnicas de processamento para que isso chegue na mesa do consumidor e a cadeia possa ir girando e fazendo com que a fruticultura traga realmente bons resultados para o Nordeste do país. Eu estou falando Nordeste porque, no caso do caju, é tipicamente nordestino, né? Mas também nas outras áreas que a fruticultura está inserida.
Isso de fato é muito interessante. Quando você falava, a gente via algumas imagens aqui de cajus, dos cajueiros também. E claro que quando vocês fizeram aí essa pesquisa, desenvolveram essa tecnologia de usar o caju para a elaboração de cerveja, vocês fizeram diversos estudos. E a gente sabe também das variedades do caju. Existe alguma diferença? Tem a variedade específica para cerveja? O que vocês conseguiram aí identificar durante esse tempo de pesquisa, hein, Genésio? Na verdade, para a cerveja, nem tanto. O que acontece? Hoje nós temos 12 clones de cajueiro, estamos lançando mais um agora recentemente, que é um mês deve estar saindo, mas nós temos 12 atualmente, e esses clones, cada um tem uma tipicidade em campo, tá? Alguns são mais apropriados para o desenvolvimento de castanha, tem castanhas maiores, castanhas menores, outros são mais apropriados para o consumo in natura, né? A gente está vendo as imagens aí, outros são mais apropriados para o processamento. Por que essa diferença, às vezes, do processamento para o consumo in natura? O consumo in natura ele depende muito de três pontos principais, né? É olfato, visão e tato. Nós, quando vamos comprar uma fruta, a gente olha, a gente geralmente sente o cheiro e pega nela. Então, algumas variedades, por exemplo, elas têm tonalidades que não são tão atrativas ao olho para o consumidor de supermercado, vamos chamar assim, do varejo. Mas ela não tem nenhum problema, nenhuma diferença na hora do processamento. Então, por uma questão, às vezes, de adequação de gôndola, aquele produto ele é mais direcionado para o processamento e outros mais direcionados para o consumo de gôndola, onde ele vai ter um aporte maior de recursos, essa coisa toda e tal. Então, na verdade, se a gente for processar, todos os nossos clones eles têm uma equivalência de características que permitem esse processamento. Mas se a gente vai falar em consumo in natura, ou para outros tipos de consumo que requeira aí somente o visual, a gente tem, por exemplo, caju amarelo, um caju alaranjado, um caju vermelho. Às vezes o amarelo ele não é tão atrativo na gôndola, apesar de que se você não ele é doce, tal, mas a pessoa é resistente a comprar. Você tem um caju laranja, ele facilmente sai da gôndola. E se você tem um vermelho, então ele não para. Né? O vermelho atrai muitos olhos. Então a gente tem essas variedades de clones, dentre outras características, para atender os diversos tipos de consumidores. Assim como outras frutas também têm esse tipo de padrão. E aí vem produtividade, tamanho do fruto, resistência a pragas e doenças e outras características mais específicas da parte agrícola. Né? Então, a gente procura associar essas características agrícolas de processamento e lançar um clone que seja mais adequado tanto para o processamento, produção agrícola, quanto para consumo. Tá certo, isso de fato também é muito interessante. Agora, esse novo ingrediente vai garantir também aí uma valorização da cajucultura, tanto no estado do Ceará como nos outros também aí que fazem a produção de caju aqui no país? Sem dúvida alguma, Tiago, porque que acontece? Às vezes, o acesso ao fruto ele é um pouco mais complicado, né? O fruto ele tem uma perecibilidade mais curta, né? É muito mais rápido você perder o consumo do fruto. Quando você transforma isso num produto industrializado, processado, você permite com que ele tenha maior longevidade e possa ser transportado com mais tranquilidade. Então, ou seja, a gente consegue acessar os grandes mercados consumidores, os mercados que podem pagar mais por isso, e aí você vai ampliando cada vez mais o escopo de impacto daquela cadeia. Né? E quem sabe, não só no país, mas também fora dele. Né? A gente vive num país continental. Às vezes, é mais rápido, por exemplo, eu estou aqui no Ceará, aqui de Fortaleza para Lisboa, a gente está a 6 horas e meia de voo. É mais rápido eu ir para Lisboa direto do que eu ir para Porto Alegre, né? Que está lá no sul do país. Então, perceba, às vezes é mais fácil a gente alcançar, em termos de logística, um outro país, um outro continente do que o nosso próprio país. Então, se a gente tem um produto padronizado, com boas características sensoriais, com boas informações nutricionais, e que seja agradável ao paladar dos consumidores, agregando um valor que vai trazer ali benefícios para todos, então é o melhor dos mundos para toda a cadeia. Certo, para a gente finalizar então, a dúvida agora de todos, depois de descobrirmos como é possível fazer a cerveja com caju, é onde se encontra então aí essa bebida, hein, Genésio? Como eu te falei, é uma cerveja chamada de artesanal, né? Assim, ela é vendida nessas cervejarias que produzem a própria bebida, né? Aqui em Fortaleza, ela já está sendo comercializada. Eu não posso falar o nome da empresa para não gerar nenhum problema de propaganda, né? Mas aqui em Fortaleza é encontrada facilmente, tá? Nas melhores cervejarias locais. E a gente já tem algumas publicações com essa bebida, então a ideia é que isso seja replicado. E fica aqui um pedido, uma sugestão para as outras cervejarias do país afora,
E dê uma olhadinha nas nossas publicações e vejam lá, não é tão difícil a gente poder replicar isso nas outras regiões do país, não, tá? Assim, espero poder viajar, sentar num bom restaurante, numa boa cervejaria, de repente ver lá no cardápio uma cerveja à base de caju. Com certeza vai me alegrar bastante enquanto cearense, né, enquanto brasileiro, ver um produto nosso sendo consumido de uma forma tão ampla no Brasil todo. Tá certo, então, Genésio, a gente também espera em breve poder encontrar isso em todos os supermercados também, e aí, como você muito bem disse, e nos bares por todo o Brasil vai ser muito importante. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, esclarecendo um pouquinho mais aí sobre essa questão da cerveja feita à base de caju. Muito obrigado e até um próximo encontro, Genésio. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Ficamos à disposição e até a próxima.